Fala galera do canal! Vamos começando mais um vídeo do canal X Investimentos Esportivos e para esse domingão, 24 de julho de 2022, teremos 10 palpites, mais um dia de grade muito cheia e de bons jogos com partida na Bundesliga 2, Campeonato Belga, Dinamarquês, Série A do Campeonato Brasileiro e muitas outras ligas interessantes lá na Europa. Mas antes da gente começar, já se inscreva no canal, já deixa aquele like e ative as notificações para você não perder mais nenhum vídeo aqui do nosso canal. Então vamos começando, sem muita conversinha, sem muita delonga, vamos aos jogos do dia. Primeiro jogo, Bielefeld e Regensburg, jogo válido pela Bundesliga 2, que a gente tem o Regensburg em sexto com 3 pontos, uma vitória na estreia, e o Bielefeld que vem de uma derrota na estreia por 2-1. Competição que todos sabem de muitos gols e equipes com boas médias em suas fases preparatórias para essa temporada. Até porque o Bielefeld nos últimos 5 jogos, em todos eles, tivemos 3 gols ou mais em seus jogos. Já o Regensburg nos últimos 5 confrontos, em 3 oportunidades, também tivemos 3 gols ou mais no marcador. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos diretos, em todos eles partidas muito movimentadas, com no mínimo 3 gols ou mais em cada uma delas. Por isso nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2.5 gols. A odd está na casa de 1,73, uma cotação muito boa para o mercado de over, que tem um Regensburg que começou ganhando e um Bielefeld que vem da Bundesliga 1 que começou perdendo. É início de temporada, são equipes que fizeram pré-temporada de muitos gols e que não deve ser diferente no decorrer da Bundesliga. O Bielefeld já começou com essa média de gols, de 3 gols, muito bem, mas perdeu para o Sandhausen fora de casa. O Regensburg, apesar da vitória sobre o Darmstadt, acabou vencendo por 2-0, mas também fez uma pré-temporada de 2-2 com o Norwich, 6-2, 10-3, ou seja, é a equipe que também tem essa característica e esse jogo não deve fugir dessa regra. Então, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,73 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Hamburgo e Rostock, outro jogo dessa segundona alemã, que a gente tem o Hamburgo em sétimo com 3 pontos, uma vitória no seu primeiro jogo, e o Rostock em 16º, que perdeu na estreia da Bundes 2. Outro jogo de Bundes 2, outro jogo de gols, até porque o Hamburgo nos últimos 5 confrontos, em 3 partidas tivemos 3 gols ou mais em seus jogos. Já o Rostock nos últimos 5 confrontos da equipe, em 3 deles também tivemos 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos diretos, em apenas um jogo acabou 0-0. Em todos os outros 4, 3 gols ou mais no placar. Por isso nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2.5 gols. A odd está na casa de 1,59, já está começando a ficar uma cotação excelente, e a gente está falando de um Hamburgo que sempre depois que desceu, sempre ficou naquela que sobe e já vão 3 temporadas e a equipe sempre bate na trave, sempre faz campanhas muito interessantes, mas no final não consegue o acesso à primeirona, até porque é uma equipe muito forte, uma equipe tradicional da Alemanha, mas que já há alguns anos já vem batendo muito na trave. Já o Rostock vem da terceirona na temporada passada, também uma equipe muito conhecida no cenário alemão, mas começou essa Bundes 2 com uma derrota, não começou tão bem e agora pega um dos candidatos ao acesso na casa do adversário, que vem de uma derrota fora de casa na estreia dessa Bundes 2. Por isso eu também espero um jogo bem movimentado, até porque Bundes 2 é isso e Bundes 2 é gols. Então mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,59 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Clube Bruges e Genk, jogo válido pela Liga Belga, que tem a primeira rodada para o atual campeão Bruges contra o Genk, uma equipe que sempre faz participações em competições internacionais nas últimas temporadas. E para esse jogo também mercado de gols, até porque o Bruges nos últimos 5 confrontos da equipe, isso preparatórios, em 3 partidas tivemos 3 gols ou mais em seus jogos. Já o Genk nos últimos 5 jogos também preparatórios, em 4 oportunidades tivemos 3 gols ou mais no placar. E quando essas duas equipes se enfrentaram, aí sim, jogos muito movimentados, partidas muito disputadas, com no mínimo 3 gols ou mais em cada uma dos últimos
5 jogos. Por isso eu espero um jogo muito interessante, um jogo muito movimentado nessa abertura de campeonato belga para Bruges e Genk, porque a gente está falando do atual campeão, que sempre faz campanhas de muitos gols, contra o Genk, que também faz campanhas bem sólidas e costuma participar de competições internacionais. Então, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,54 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Randers e Odense. Jogo válido pela primeirona dinamarquesa, que já está na sua segunda rodada, e o Randers tem 7 pontos porque empatou o seu primeiro jogo por 1-1 e o Odense acabou perdendo, ficou em último colocado, perdeu a sua estreia por 2-0. Mas são duas equipes que também fazem campanhas bem interessantes e que vêm com boas médias de gols, até porque o Randers nos últimos 5 confrontos em 3 partidas tivemos 3 gols ou mais em seus jogos. Já o Odense nos últimos 5 confrontos em 3 partidas também tivemos 3 gols ou mais no marcador. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos diretos, tivemos 3 jogos com 3 gols ou mais no placar. Por isso nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2.5 gols. A odd está na casa de 1,88, uma cotação muito boa para um começo de competição dinamarquesa que também nas últimas temporadas vem dando bons frutos, vem dando bons gols. A gente está falando de um Rangers que costuma participar de competições internacionais, estava na Conference League, pega um Odense que briga ali geralmente nessa parte de baixo, em relegation, mas que também costuma fazer jogos muito interessantes, não fez uma pré-temporada nada interessante, são 3 derrotas e 1 empate, começou o campeonato dinamarquês também perdendo, o que reflete que seja uma equipe que pode ser que tome muitos gols. E o Randers, que fez uma boa pré-temporada, já empatou com um dos grandes da Dinamarca na estreia do campeonato dessa temporada, eu acredito que deve ter uma prevalência da equipe mandante para esse jogo, mas quem sabe a gente pode ter uma surpresa e isso ser muito mais interessante para o mercado de gols. Então, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,88 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Mechelen e Antwerp, jogo válido pela primeirona belga, que também marca a estreia das duas equipes nessa temporada que se inicia. E outro jogo também para o mercado de gols, até porque o Mechelen nos últimos 5 confrontos em 3 partidas tivemos 3 gols ou mais em seus jogos. Já o Antwerpia nos últimos 5 confrontos em 4 oportunidades também tivemos 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos diretos, todos eles com 3 gols ou mais no marcador, todos eles jogos muito movimentados. Por isso nosso palpite não tem como não ser outro, e também no mais de 2.5 gols. A odd está na casa de 1,62, uma cotação muito boa para marcar a estreia de Mechelen e Antwerp. Mechelen sempre faz competições ali na parte de cima, tenta brigar, mas sempre fica no meio de tabela. Antwerp já costuma ir mais para competições internacionais, é uma equipe que sempre dá trabalho para os grandes, mas sempre perde fôlego ali no meio do campeonato. Fez uma pré-temporada interessante, conseguiu bons resultados, bons gols, a mesma coisa acontecendo com o Mechelen. E num campeonato que tem uma alta tendência de gols e que quando essas duas equipes se enfrentam, essa perspectiva também se mantém, eu acredito que para essa partida não deve ser diferente. Até porque a gente tem jogos entre Antwerp e Mechelen com placares de 4-0, 2-1, 3-2, 3-0 e 4-1. Ou seja, são sempre jogos muito movimentados. Por isso, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,62 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Avaí e Flamengo, jogo válido pela Série A do Campeonato Brasileiro, que a gente tem o Flamengo em 7º com 27 pontos e o Avaí em 13º com 21 pontos. Jogo de duas equipes separadas por apenas 6 pontos e jogo que também deve ter uma cara de gols, até porque o Avaí nos últimos 5 confrontos em 3 partidas tivemos ao menos 2 gols ou mais em seus jogos. Já o Flamengo nos últimos 5 confrontos da equipe carioca em 4 partidas também tivemos ao menos 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 duelos, em todas essas partidas também tivemos ao menos 2 gols
ou mais no marcador. Por isso nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2.0 gols asiáticos. A odd está na casa de 1,45, já está uma cotação bem interessante, bem legal para um Flamengo que vem em sétimo com 24 gols marcados e 17 sofridos, e pega um Avaí que já tem 28 gols sofridos e marcou 19 gols nessa temporada do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Avaí joga dentro de casa, mas vem de uma derrota para o Ceará na última rodada. Deve ter o apoio da sua torcida contra um Flamengo que vem embaladíssimo, principalmente depois da chegada do Dorival, e são 3 vitórias seguidas, uma na Copa do Brasil e 2 no Campeonato Brasileiro. É uma equipe que vem em franca ascensão, mas pega um Avaí que vem fazendo uma boa temporada, que vem em 13º, mas que, claro, olha para a zona do rebaixamento, é o seu primeiro foco e agora tem uma grande equipe e quem sabe pode fazer um bom jogo dentro de casa. Por isso, mais de 2.0 gols asiáticos, odd na casa de 1,45 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Hartberg e Autasch, jogo da Bundesliga primeirona austríaca, que a gente marca a estreia das duas equipes nessa temporada austríaca. E temporada de Áustria é temporada de gols. E duas equipes que fizeram boa temporada, pré-temporada, também com essa média muito interessante. Até porque o Hartberg nos últimos 5 confrontos, isso preparatórios, em 4 partidas tivemos ao menos 2 gols ou mais em seus jogos. Já o Autasch nos últimos 5 confrontos, em 3 deles também tivemos ao menos 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos diretos, em 4 partidas também tivemos ao menos 2 gols ou mais em seus jogos. Por isso nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2.0 gols asiáticos. A odd está na casa de 1,48, uma odd muito boa para sair pelo menos 2 gols na partida. E a gente está falando de um campeonato austríaco, um campeonato de tendência muito grande de gols, e que a pré-temporada dessas equipes mostrou também ser esse fator. Até porque o Hartberg, nos 5 jogos preparatórios, em 4 deles tivemos placares elásticos, placares de muitos gols. A mesma coisa acontecendo com o Autasch, que também teve uma preparação de muitos gols, o que mostra que é a característica das equipes austríacas, nos campeonatos onde as equipes fazem e tomam muitos gols. E quando a gente olha para o confronto entre as equipes, essa evidência fica maior ainda, até porque tivemos placares como 4-0, 2-1 e outro 2-1, ou seja, é jogo para gols, é estreia das duas equipes, e isso deve ter um fator bem interessante para esse jogo. Então, mais de 2.0 gols asiáticos, odd na casa de 1,48 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Aalborg e Copenhague, jogo válido pela Dinamarca, primeirona dinamarquesa, que a gente tem o Aalborg em nono, com 0 pontos, porque perdeu a estreia, e o Copenhague também perdeu sua estreia, mas em 11º. Jogo também de gols e jogo de onde temos uma das grandes equipes dinamarquesas em campo, que é o Copenhague. Lembrando também que o Aalborg nos últimos 5 confrontos, em todos eles, tivemos 3 gols ou mais em seus jogos. Já o Copenhague nos últimos 5 confrontos da equipe, em 3 oportunidades, também tivemos 3 gols ou mais no marcador. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos diretos, em 4 oportunidades, 3 gols ou mais no placar. Por isso nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2.5 gols. A odd está na casa de 1,84, uma cotação muito boa para duas equipes que começaram nada bem essa temporada dinamarquesa. Mas que de um lado a gente tem o Copenhague, que fez uma excelente temporada na temporada passada, fez uma boa pré-temporada nessa temporada também, venceu o Bruges, venceu o Feyenoord, venceu o próprio Aalborg por 3-0, ou seja, são equipes que têm alta tendência de gols. Não porque só a gente tem o Copenhague, um grande dinamarquês, mas porque o Aalborg é uma equipe de muitos gols, mostrou isso na pré-temporada, até porque todos os seus jogos, os últimos 4 jogos antes da estreia nessa temporada dinamarquesa, foram sempre com no mínimo 3 gols ou mais em suas partidas. Por isso eu espero um jogo muito movimentado, que pode marcar a retomada tanto de Copenhague como de Aalborg, mas principalmente dos mandantes, que joga com o apoio da sua torcida e pode vencer um grande adversário ou um dos maiores adversários na Dinamarca. Por isso, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,84 é o nosso palpite para esse jogo.
Passando agora para Sansford e Molde, jogo válido pela Elite Serie A, que a gente tem o Molde primeiro colocado com 33 pontos e o Sansford ali em 11º com 17 pontos. Jogo da Elite Serie A não tem o que falar, é jogo para gols, ainda mais com o Molde em campo. Mas a gente tem que lembrar que o Sansford, nos últimos 5 confrontos da equipe, em todos eles tivemos Sansford marcando gol, mas também sofrendo gols no mesmo jogo. Já o Molde, nos últimos 5 confrontos, em 3 partidas, também tivemos o Molde marcando e sofrendo gols no mesmo jogo. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos diretos, em 4 oportunidades, tivemos Sansford e Molde marcando gols no mesmo jogo. Por isso fica inevitável a gente não ir nesse mercado. Então, ambas marcam. Odd na casa de 1,55 é o nosso palpite para esse jogo. Porque a gente está falando de um líder, Molde, muito forte na Noruega, que tem 29 gols marcados e 13 sofridos, contra o Sansford, que briga contra a zona do rebaixamento, mas tem uma boa média de gols, 23 marcados contra 26 sofridos. É uma equipe que marca e toma muitos gols, isso fica evidente nos seus últimos jogos, até porque a equipe vem com médias de ambas marcam muito interessante, até porque os seus últimos 5 jogos a gente teve essa perspectiva, foram 2-2-1, 2-2-2 e 1-4-3. A equipe sempre marcou gols e sempre tomou gols. E agora, jogando dentro de casa contra o líder da competição, que vem de 3 vitórias seguidas nos últimos 5 jogos, grande equipe norueguesa que sempre faz o gol, mas que tem do outro lado o Sansford que também sempre faz um gol e jogando dentro de casa, não tem outro palpite, não tem outro mercado, senão ambas marcam odd na casa de 1,55 para Sansford e Molde. E passando para a última partida do dia, Los Angeles Galaxy e Atlanta, jogo da MLS que a gente tem pela Conferência Oeste, o Galaxy em 7º com 27 pontos e pela Conferência Leste o Atlanta em 11º com 24 pontos. Duas equipes em claro objetivo de busca de playoffs, uma já lá e outra tentando chegar. Mas ainda assim, jogo para gols, até porque o Los Angeles, nos últimos 5 confrontos, em 4 oportunidades, tivemos 3 gols ou mais em seus jogos. Já o Atlanta, nos últimos 5 duelos da equipe, em 4 oportunidades, também tivemos 3 gols ou mais no placar. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos 3 e únicos confrontos, 2 partidas com 3 gols ou mais no marcador. Por isso nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2,5 gols. A odd está na casa de 1,58, uma cotação que já está começando a ficar excelente para um Los Angeles Galaxy que precisa vencer para se manter na faixa de playoffs da Conferência Oeste, mas que vai enfrentar um Atlanta que hoje se encontra fora da faixa de playoffs, a 3 pontos do primeiro time que fecha essa zona, que é o Cincinnati, que precisa muito vencer para tentar encostar nos adversários e não perder a liga com essa galera que consegue vaga na próxima fase do campeonato norte-americano. Então um jogo muito importante, tanto para os mandantes como para os visitantes, mas que a gente tem os mandantes vindo de 3 derrotas seguidas, caindo na tabela, enquanto o Atlanta vem oscilando e oscilando muito, sendo 2 empates, 2 vitórias, uma vitória na verdade, e 2 derrotas nos últimos 5 jogos. Então é jogo de 2 equipes oscilantes, jogo de 2 equipes que fazem e tomam muitos gols, e é jogo de MLS. Então é um conjunto de fatores que faz a gente olhar para o mercado de gols. Então mais de 2,5 gols, odd na casa de 1,58 é o nosso palpite para Los Angeles Galaxy e Atlanta. Então foi isso, galera, esses foram os nossos 10 palpites para hoje. Espero ter ajudado todos vocês. Compartilhe com os amigos, deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês vêm achando e até a próxima. Fiquem agora com os bilhetes prontos e valeu! Thank you.